Fala galerinha massa, tudo bem com vocês? A quarta temporada de Bleach, a Guerra Sangrenta de 1000 anos, voltou com tudo, trazendo momentos que os fãs esperavam há muito tempo, e entre eles temos uma das revelações mais impressionantes, envolvendo um dos personagens mais inteligentes de toda a obra, Kisuke Urahara. Depois de tanto tempo acompanhando Urahara utilizando sua inteligência, suas invenções e a famosa Benihime para enfrentar situações praticamente impossíveis, finalmente podemos entender melhor o verdadeiro potencial de sua Bankai. E olha, quando a Bankai de Urahara entra em cena, fica muito mais fácil entender porque esse personagem é tão perigoso quando realmente decide lutar. O nome dela é Kanobiraki Benihime Aratami, Bankai. E é justamente essa versatilidade que faz Kanobiraki Benihime Aratami ser uma das Bankais mais interessantes de Bleach. Mas afinal, como exatamente essa Bankai funciona? O que Urahara realmente consegue modificar? Como ele consegue utilizar esse poder para reconstruir seu próprio corpo? E como essa habilidade foi fundamental para ele conseguir enfrentar Asknaki Levar? No vídeo de hoje, vamos explicar tudo sobre a Bankai de Kisuke Urahara, desde seu funcionamento até as principais aplicações que ela possui durante a batalha. Então já deixa o like, se inscreve no canal JKE Geek com o sininho ativado, tá? E bora entender de uma vez por todas como funciona Kanobiraki Benihime Aratami. O que é Kanobiraki Benihime Aratami? Essa é a Bankai de Urahara. E diferente de muitas Bankais de Bleach, ela não se concentra apenas em aumentar a força física ou liberar ataques gigantescos. Seu verdadeiro poder, galera, está na reestruturação. A ideia é simples e vou te explicar tudo neste vídeo. Tudo aquilo que entra dentro da influência de sua habilidade pode ser desmontado e reconstruído de uma maneira diferente. É quase como que Kisuke Urahara tivesse a capacidade, galera, de editar a estrutura de algo. Imagine um objeto quebrado. Imagine, tá? Normalmente, você precisaria de ferramentas para desmontá-lo, identificar o problema e depois reconstruí-lo, tá certo? Kisuke Urahara pode fazer algo semelhante utilizando sua própria Bankai. Agora imagine aplicar essa lógica ao corpo de uma pessoa. É justamente aí que a habilidade começa a ficar assustadora. Maninhos e maninhas, a quarta temporada de Bleach voltou e nós tínhamos informações no mangá, mas na animação, a Bankai de Kisuke Urahara está barril dobrado. Urahara pode abrir determinadas partes do corpo de um adversário e modificar estruturas para obter uma vantagem durante o combate. E o mais interessante é que essa capacidade não serve somente para atacar, ela também pode utilizar a mesma habilidade em seu próprio corpo. Ou seja, a Bankai de Kisuke Urahara funciona praticamente como uma ferramenta extremamente versátil de combate. Ataque, defesa, recuperação, mobilidade, suporte e adaptação. Tudo isso um conjunto de uma Bankai só. Que absurdo! Tudo depende da maneira como Kisuke Urahara decide utilizar sua habilidade. E isso combina, galera, perfeitamente com o personagem. Porque Kisuke Urahara, galera, sempre foi alguém que prefere encontrar uma solução inteligente para um problema, em vez de simplesmente tentar vencê-lo pela força. A capacidade de destruir e reconstruir. A primeira grande característica da Kanobiraki Benihime Aratami é justamente sua capacidade de desmontar e reconstruir aquilo que toca. E contra um adversário, isso pode ser extremamente perigoso. Quem viu Kisuke Urahara despertando a sua Bankai, manos, o Ask Levar colocou um anel em cada olho dele e puxou telepaticamente. Os olhos de Urahara naquele momento explodiram e o cara ficou, obviamente, cego, tá? Naquele momento, ele despertou a sua Bankai, manos, foi terrível. Foi lindo demais de ver aquela cena, tá? A Bankai dele vindo assim, em forma de uma mulher, e reconstruindo seus olhos e o cara voltando a enxergar, manos. Foi lindo demais de ver a quarta temporada, mais especificamente o episódio de número 2. A Bankai dele, galera, permite que ele utilize a própria capacidade de reestruturação para modificar partes específicas do corpo do inimigo, tá? É como se ele pudesse transformar o próprio campo de batalha em uma espécie de estrutura que pode ser editada. E isso muda completamente a dinâmica de uma luta, porque quando enfrentamos um personagem exatamente poderoso, normalmente pensamos em 3 possibilidades. Primeiro, como superar sua força. Segundo, como superar sua velocidade. E em terceiro, como resistir aos seus ataques.
mas Kisuke Urahara pode pensar em uma quarta possibilidade. Só ele pode isso, tá? Como posso modificar a situação para que essas vantagens deixem de existir? Essa é a verdadeira essência da sua Bankai. Ela não oferece simplesmente uma técnica, ela oferece possibilidades. E quanto mais inteligente for o usuário, maior pode ser o número de aplicações encontradas. O Kisuke Urahara é exatamente isso. Por isso, nas mãos de Urahara, uma habilidade aparentemente simples se transforma em uma ferramenta extremamente perigosa. A Bankai como forma de cura. Uma das aplicações mais impressionantes da Kanobiraki Benihime Aratami é a sua utilização para restaurar o próprio corpo. Durante o confronto contra Asukin, Urahara demonstra que consegue utilizar sua Bankai para reconstruir partes danificadas de seu corpo. Os olhos, por exemplo, como vimos lá, né? Ele farmando aura ao extremo. Um dos exemplos mais conhecidos é justamente a restauração de seus olhos. E isso mostra que sua Bankai não funciona simplesmente como uma habilidade ofensiva. Ela também pode funcionar como uma ferramenta de recuperação. Isso muda completamente a maneira como Kisuke Urahara pode lutar. Imagine enfrentar um inimigo extremamente poderoso e durante a batalha sofrer ferimentos que normalmente reduziriam drasticamente sua capacidade de combate. Para a maioria dos personagens, isso seria um problema enorme, ó. Mas Urahara possui uma ferramenta que permite reconstruir determinadas estruturas danificadas. Isso não significa que ele seja imortal, tá, galera? Longe disso. Também não significa que possa ignorar qualquer ferimento, mas significa que ele possui uma capacidade de recuperação extremamente útil em uma luta de alto nível. E novamente, isso combina perfeitamente com sua personalidade. Kisuke Urahara observa o problema, entende o problema e então encontra uma maneira de contorná-la. Sua Bankai transforma essa filosofia em uma habilidade de combate. Aumentando as próprias capacidades. Urahara, galera, não utiliza sua Bankai apenas para reparar danos, não. Ele também pode utilizar a reestruturação para alterar o próprio corpo e melhorar determinadas capacidades. E esse é o outro detalhe extremamente importante. Se Kisuke Urahara consegue modificar estruturas, ele pode adaptar seu corpo de acordo com aquilo que precisa naquele momento. Simples assim, tá ligado, galera? Ele pode melhorar seu desempenho durante o combate e permitir que ele continue lutando mesmo em condições extremamente desfavoráveis. E novamente, temos uma característica que combina perfeitamente com Kisuke Urahara. Ele não é um personagem que depende exclusivamente de força bruta. Ele analisa, ele experimenta, ele cria estratégia e procura brechas. Sua Bankai funciona exatamente dessa maneira. Em vez de entregar apenas uma técnica fixa, Kanobiraki Benihime Aratami oferece uma ferramenta que pode ser utilizada de diferentes formas. Urahara pode olhar para uma situação e pensar: o que precisa modificar para conseguir uma vantagem? É absurdo. E essa liberdade de utilização é justamente uma das coisas que torna a sua Bankai tão perigosa. A vantagem contra Asukin. E agora chegamos a um dos melhores exemplos de como Kisuke Urahara utiliza, galera, sua inteligência junto com a sua Bankai. Estou falando, obviamente, do confronto contra Asukin Naki Levar. E vimos isso na animação, galera. Que absurdo! Asukin possui uma habilidade extremamente perigosa que permite manipular a dose letal de determinada substância. Isso transforma o próprio ambiente em uma ameaça. Uma quantidade que normalmente seria inofensiva pode tornar mortal. E Urahara acaba sendo colocado em uma situação extremamente complicada. Só que é justamente aí que a sua Bankai entra em ação. Utilizando a Kanobiraki Benihime Aratami, Urahara consegue reestruturar parte de seu próprio corpo afetado pelo poder de Asukin. E essa cena mostra perfeitamente a lógica por trás da Bankai. Em vez de simplesmente tentar resistir ao efeito, Urahara modifica o próprio corpo para lidar com ele. Essa diferença, galera, é fundamental. Ele não está simplesmente aumentando sua resistência. Ele está utilizando a própria habilidade para encontrar uma solução para o problema. Mobilidade, o caminho de costuras. Agora chegamos a uma das aplicações mais curiosas da Bankai. Urahara também consegue criar uma espécie de rastro de costura à sua frente. E essa costura pode funcionar como uma passagem. Urahara consegue atravessá-las rapidamente, adicionando uma função completamente diferente à sua Bankai, mobilidade. Ou seja, Kanobiraki Benihime Aratami não serve apenas para modificar corpos. Ela também pode ser utilizada para alterar estruturas e criar caminhos. Imagine encontrar uma barreira bloqueando sua passagem. Normalmente você teria duas opções. Primeira, destruir a barreira. Segunda, procurar outro caminho, não é verdade? Bom,
Urahara possui uma terceira possibilidade: reestruturar aquilo que está bloqueando o seu caminho. Mano, é absurdo. E essa capacidade é extremamente útil em uma batalha, porque significa que o próprio cenário pode deixar de ser um obstáculo, ele pode se tornar uma ferramenta. Suporte e controle do campo. E existe outro detalhe importante: Urahara não precisa utilizar essa capacidade apenas em benefício próprio. Sua Bankai também pode ser utilizada para criar caminhos e oportunidades para outras pessoas. Isso transforma Kanobiraki Benihime Aratami em uma habilidade extremamente útil em batalhas de equipe. Enquanto alguns personagens possuem bancais focadas, galera, exclusivamente em destruir seus adversários, Urahara pode utilizar sua habilidade para alterar as condições do campo de batalha. Ele pode abrir caminhos, modificar obstáculos, criar passagens e adaptar determinadas estruturas às necessidades da batalha. Isso combina perfeitamente com o perfil de Urahara. Ele não precisa necessariamente ser o personagem que causa o maior ataque. Ou não, isso não precisa, tá? Ele pode ser aquele que transforma completamente o cenário para criar uma oportunidade de repente ali. E essa característica é extremamente importante quando estamos falando de um estrategista como ele. O verdadeiro perigo da Bankai, mas talvez o maior perigo da Kanobiraki Benihime Aratami, esteja justamente na sua versatilidade, tá? Pense em quantas bancais de Bleach possuem uma função muito específica. Algumas aumentam a força, outras criam ataques devastadores, algumas modificam o ambiente, outros possuem efeitos extremamente específicos. A Bankai de Kisuke Urahara, por outro lado, pode ser utilizada de diversas maneiras e cria um problema enorme para qualquer adversário, porque é muito difícil prever aquilo que Urahara fará em seguida. Você pode entender uma aplicação da Bankai, mas isso não significa que tenha entendido todas as possibilidades. E é exatamente o tipo de habilidade que combina com o personagem que passou grande parte da história escondendo suas verdadeiras capacidades. Quanto mais você entende Kisuke Urahara, mais percebe, galera, que lutar contra ele não significa apenas enfrentar um Shinigami poderoso. Significa enfrentar alguém que pode analisar a situação e encontrar uma nova maneira de utilizá-la a seu favor. Então vamos resumir tudo o que vimos sobre a Kanobiraki Benihime Aratami. Primeiro, reestruturação. Urahara consegue desmontar e reconstruir estruturas dentro do alcance de sua Bankai. Segundo, recuperação. Ele pode utilizar essa capacidade para reconstruir parte danificada do próprio corpo. Terceiro, adaptação. A Bankai permite que Urahara altere seu corpo e encontre soluções diferentes dependendo da situação. Quarto, mobilidade. Ele consegue criar caminhos e passagens utilizando as costuras produzidas pela Bankai. Quinto, suporte. Sua habilidade também pode beneficiar aliados e modificar o campo de batalha. Sexto e último, criatividade. Talvez essa seja a característica mais importante de todas, porque uma habilidade extremamente versátil precisa, galera, de alguém capaz de encontrar diferentes maneiras de utilizá-la. E Urahara é justamente esse tipo de personagem. Kanobiraki Benihime Aratami é uma Bankai que representa perfeitamente seu usuário. Urahara não é apenas um lutador, ele é um inventor, um cientista, um estrategista e alguém que está constantemente procurando uma solução para problemas que parecem impossíveis. E a sua Bankai funciona exatamente dessa maneira. Em vez de simplesmente aumentar seu poder destrutivo, ela permite que ele reestruture aquilo que está ao seu redor. Muito bem, galerinha massa, e agora que a quarta temporada de Bleach, a Guerra Sangrenta de 1000 anos, voltou trazendo novamente esse personagem para os holofotes, fica ainda mais interessante entender exatamente do que sua Bankai é capaz. Bankai. Mas agora, e você? Acha que a Kanobiraki Benihime Aratami é uma das Bankais mais versáteis de Bleach? Comenta aqui embaixo o que você acha, e se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal JKE Geek para conteúdo de tudo que envolve a cultura pop. Vem comigo, pai, porque ainda tem muita coisa de Bleach para a gente analisar. Fique com Deus, meu nome é Tchau, meu apelido é Fui.